Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Tamo aí mais feliz do que nunca para mais uma análise em loco, diretamente aqui de São Januário. Vasco 0, Santos 1. Um jogo onde jogamos bem, soubemos ser eficientes, jogamos com imposição e tudo mais. Podíamos até ter feito um resultado melhor ainda, se aproveitássemos mais algumas chances, mas, dentro das circunstâncias que a gente estava, jogando, acho que dos 30, 35 do segundo tempo, com um a menos em diante, a gente soube segurar bem o jogo e o saldo geral aqui é muito positivo, ainda mais pelos 3 pontos, né? E um jogo marcado por um moleque da base decidindo. Quem diria, né? Semana passada o Sampaoli falou que não viu ninguém da base que chamou a atenção dele, a ponto de subir. E hoje, surpreendendo todo mundo, ele tira um coelho da cartola e lança lá o Thailson, o vulgo Thailson. Show de Thailson hoje, jogou pra caramba, decidiu pro Peixão. E, enfim, ajudou a gente aí a conquistar os 3 pontos primordiais, importantíssimos. E um jogo onde o Santos, sim, de fato, tem coisa assim pra melhorar aqui. Não foi das melhores partidas que a gente pode apresentar, mas, dentro da proposta, dentro da dificuldade do jogo, a gente sai com um resultado bastante positivo e que tem que se comemorar bastante, principalmente porque tivemos um pênalti contra a gente que o Everson defendeu. O Peixão, no primeiro tempo, eu achei que foi mal no primeiro tempo. O Santos, no primeiro tempo, era aquilo, eu senti muita falta do Sanches no meio de campo para tentar articular o meio. Ele é o cara que, ele pode não estar na melhor fase dele pelo Santos, mas ele é um cara que ele é essencial ter no time. Ele é o cara que, nesses jogos difíceis, assim, de caldeirão, ele vai lá, pega a bola e, chama a responsabilidade por ser mais experiente. Ele tenta achar os companheiros melhor posicionados o tempo todo, tenta infiltrar pelas defesas. E faltou muito isso, cara. Nosso meio de campo não foi eficiente no primeiro tempo, ao meu ver. Acho que tivemos poucas chances ofensivas. E aí um lance de pura bobeira, desatenção da defesa e de falha do Everson, um pênalti estabanado que não precisava. A gente sofreu um pênalti e o Everson conseguiu defender. Primeira defesa dele de pênaltis pelo Santos, algo que deixou ele bastante confiante para o resto do jogo. Porque depois disso, eu não vi a gente sofrendo com o Vasco, eu vi o Everson depois saindo melhor em alguns lances também, não tão estabanados, saindo com mais inteligência, como ele estava, né, no começo do Santos, com uma ótima leitura de jogo e tudo mais. E aí no segundo tempo o Santos cresceu de rendimento, tanto que o gol saiu logo no comecinho. Muitos jogadores que não estavam bem, estavam meio dispersos no primeiro tempo, cresceram de produção no segundo, voltaram bem e muitos ajudaram até nesse nosso segundo tempo a gente sair vitorioso. A gente teve a expulsão do Evandro que, pelo que eu vi, pelo que muitos falaram, pareceu injusta, meio lance interpretativo, mas um pouco injusta, mas que aí o Sampaoli conseguiu armar bem o time pra gente não sofrer tanto com um a menos por 15 minutos mais ou menos e segurar o resultado aqui, segurar essa vitória importantíssima contra o Vasco aqui em São Januário. Então vamos falar do nosso sistema defensivo também, né? A gente já comentou um pouco sobre o Everson, que no fim o saldo dele sai positivo. Assim, pesa bastante ele cometer um pênalti, mas acontece muito mais de um goleiro cometer um pênalti do que um goleiro defender um pênalti. E, méritos pra ele porque, cara, ele fez o pênalti bobo, mas foi lá e se redimiu, pegou o pênalti e cresceu no jogo, cara. Cresceu no jogo, depois mostrou confiança. Não sei, ele ainda divide bastante opinião, mas que hoje ele sai com um saldo positivo, apesar do pênalti feito. E aí o nosso sistema defensivo contou um 4-3-3 inicial, né? Com o Vitor Ferraz na lateral direita. Ferraz fez uma boa partida. Muitos esperavam o Thales Magno deitando para cima do Ferraz, mas acho que foi ao contrário, né? Acho que o Thales Magno foi bem anulado pelo nosso sistema defensivo. O pênalti do Santos, pênalti que a gente cometeu, né? Eu vejo também como uma falha de recomposição, porque foi de um contra-ataque também, na posição onde o Ferraz tinha que estar. E aí sobrou para o Everson ter que cometer o pênalti. Mas enfim, de um modo geral, eu acho que o Ferraz depois teve mais acertos do que erros, principalmente no segundo tempo. E nos lances onde a gente estava com um a menos, ele representou, ele tirou algumas bolas, ele jogou até com vontade. E é isso, o Ferraz está vindo meio de altos e baixos, assim. Hoje eu digo que foi um jogo até que alto dele, ele acho que sai também com um saldo positivo hoje. A gente teve a grata surpresa
do Luan Pérez na lateral esquerda, né? O Luan Pérez teve uma ótima atuação hoje. Ele tomou um cartão no fim, mas, cara, ele jogou muita bola. Muito seguro, muito sólido, muito bom zagueiro, cara. Ele já fez uma boa partida contra o Flamengo, onde ele jogou de zagueiro, e hoje ele jogou de lateral esquerdo, mostrando versatilidade, mostrando que ele é um cara versátil que pode ser muito útil no elenco nessa questão, né? E, enfim, ele, marcou muito bem os jogadores do Vasco. O Vasco é um time rápido pelas pontas, é um time muito jovem, ele conseguiu marcar bem os caras também. E deu um apoio ofensivo até também, ele fez bem a ligação da defesa para o meio de campo, que aí meio que morria no meio de campo em alguns lances, né? Porque eu acho que a gente sentiu a falta do Sanches em algum jogo. A gente sentiu a falta do Sanches hoje. Apesar de o Evandro também, a gente vai falar dele, mas ter feito uma boa partida também no meio de campo. Mas o Luan Pérez, cara, espetacular, foi um dos destaques positivos de hoje. Na nossa dupla de zaga a gente contou com o Felipe Aguilar, que foi bem também. O Aguilar foi bem. Para mim ele foi melhor do que o Gustavo Henrique até. O Aguilar foi seguro na defesa, tirou muitas bolas pelo alto, ele também deu botes certos também, não foi todo estabanado. Foi uma partida em que assim, a gente fica meio com o pé atrás quando o Aguilar joga, mas acho que hoje não teve grandes comprometimentos, ele não comprometeu, até porque o Vasco, não no geral, além do pênalti e alguns outros lances, a parte não teve muito perigo também. Tanto ele quanto o Gustavo Henrique, falando do Gustavo agora também, desarmaram bem alguns jogadores do Vasco, só que o que me incomodou muito no Gustavo Henrique, que o Aguilar não fez, foi esses lançamentos o tempo todo, tentando ligação direta da defesa para o ataque, já que o meio de campo não estava funcionando bem, mas não precisa disso também, de dar chutão. O Santos é o time que aprendeu a jogar sem dar chutão, toque de jogador em jogador, construindo jogadas, e o Gustavo Henrique quebrava isso em muitos lances. E, cara, ele errou todos os passos praticamente de lançamentos assim que ele deu, de 300 mil jardas, esses lançamentos pareciam de kicker de futebol americano, que é uma coisa que o Santos vem voltando fazendo e que a torcida não está curtindo muito. E o Gustavo Henrique, em alguns lances também, ele afastou mal as bolas, rebateu muita bola para jogadores do Vasco, mas, marcando jogador por jogador, ele fez até que uma partida segura, tirou muitas bolas pelo alto também, bons desarmes, mas enfim, o Gustavo Henrique eu pelo menos sei que o Gustavo Henrique, acredito que ele pode render muito mais. Para mim ele é um dos melhores zagueiros que a gente tem nesse elenco, né? Então agora a gente vai falar do nosso meio de campo. Pituca fez meio que o arroz com feijão, mas o Pituca ele ainda é aquele cara que ele dá proteção para defesa bem, só que quando a gente precisa de mais velocidade para tentar algum ataque ou contra-ataque, ele é o cara que prende mais a bola, para mais a bola, volta o jogo para defesa. Em momentos que a gente precisa ser mais vertical, ir mais para cima, para frente, ele meio que cadencia o jogo um pouco, assim, e aí meio que quebra alguns contra-ataques, dá tempo das defesas se recomporem. Mas, enfim, o Pituca, de um modo geral, assim, não sei, uma partida razoável, sabe? Regular, assim. Ele pode render mais também, e de longe ele não está na sua melhor fase pelo Santos. E aí, Evandro no meio de campo, o Evandro fez uma boa partida, muito boa mais uma vez, mais uma assistência aí do Evandro Celessa. Ele é aquele cara que, no meio de campo, ele não tá fisicamente o ideal ainda, a gente sabe. O que ele tá entregando agora não é o que o São Paulo espera, não é o que a torcida espera. Ele ainda tá um pouquinho fora de forma, já é nítida a evolução dele, ele tá ajudando bem o time já. E ele é aquele cara que, no segundo tempo, ele foi muito bom na parte defensiva também. Ele ajudou o Santos nos momentos que o Vasco estava gostando mais do jogo, que a gente tinha mais chances de sofrer um pouco mais. E ele foi lá, ajudou na defesa também, voltou e deu um puta de um tapa na assistência aí pro Thailson. Então o Evandro foi um dos destaques aí do time do Santos hoje. Acabou sendo expulso, muitos disseram injustamente. Deixo para vocês comentarem se vocês acharam que merecia mesmo a expulsão ou não. A questão é que, essa expulsão acho que não fez falta e a gente conseguiu vencer. Mesmo assim, a gente conseguiu armar bem o time. Então, o Evandro, apesar da expulsão, fez uma boa partida assim também. É um jogador que vem mostrando cada vez mais o seu valor. E destacar também do Evandro, que a gente falou na análise pré-jogo, que o Santos hoje precisava fazer muitas triangulações para tentar superar a equipe do Vasco aqui, que seria importante isso. E as principais triangulações do Santos saíram dos pés do Evandro mesmo, tentando jogadas com o Soteldo, em momentos que o Santos, principalmente no primeiro tempo, jogava muito espaçado, jogadores muito longes.
O Evandro era o único que, tipo, tentava essa aproximação. Então, para mim, foi um dos principais destaques hoje também. Então a gente também teve o Jorge no meio de campo. Eu acho que o Jorge pode render mais ainda. Ele é um dos poucos jogadores que eu acho que no primeiro tempo ele até foi um pouco melhor do que no segundo. No segundo ele tomou algumas decisões erradas, não voltou tão bem. Mas em algumas partes ele até ajudou, mas não conseguiu dar um apoio no ataque, na marcação. Ele não comprometeu alguns lances, mas a gente viu ele meio frouxo em alguns lances também de divididas e tudo mais, onde o Vasco, um time que ia mais muitas vezes na vontade também, empurrado pela torcida, onde tinha que se dividir mais forte, o Jorge meio que tentava dar toquinho, voltar um pouco a bola e em momentos que a gente precisava ir mais pra frente mesmo, mais pro ataque, tentar alguma coisa. Então o Jorge pode render mais, não é de hoje que ele pode render mais. Os caras já estão expulsando a gente aqui, mas enfim, nosso trio ofensivo contou. Vamos falar primeiro então do Soteldo. Soteldo, que é o jogador de verticalidade, que é a válvula do escape do Santos no ataque, aquele jogador mais agudo, mais vertical, tenta as jogadas ofensivas, como a gente sabe. Hoje ele foi bem marcado pelo Vasco, o Lucha estudou sim o jogo do Soteldo, estudou as qualidades dele. A gente viu muitas vezes zagueiros de sobra recuperando a bola dele, principalmente no primeiro tempo. Mas ele, era sempre aquele cara que no mano a mano tentava. Então, ele pegava a bola o tempo todo e ia pra frente. Em momentos que o Santos, ficava muito atrás, muito acuado, perdia a posse de bola, ele era aquele cara que pegava a bola e tentava pra frente, tentava um ataque. Então, o Soteldo, assim, ele não foi efetivo hoje, mas ele contribuiu de certa forma. Não foi, o Soteldo que a gente tá acostumado, até porque em jogos fora de casa ele, não sei o que acontece, ele diminui um pouco o seu rendimento. Mas enfim, e aí também, o pessoal já tá expulsando aqui a gente. Eduardo Sacha também. Ele é um jogador que joga mais, espetado, centralizado, flutuando, né? O nosso Minecraft, cabeça de Minecraft flutuante. Flutuando entre os zagueiros, jogando entre os zagueiros adversários. No primeiro tempo a bola não chegava para ele mesmo. Ele estava mal no primeiro tempo, mas aí no segundo, principalmente na parte tática, ele cresceu de produção. Ele tá numa fase ruim, isso é fato. Mas hoje ele conseguiu ajudar no segundo tempo, no momento onde a gente mais estava perto de sofrer, que eram os lances que o Vasco, recuperava a bola, que o Vasco estava mais perto de, querer gostar do jogo. Ele sempre estava atrás, recompondo no primeiro pau, tirando escanteios que poderiam ser perigosos. E ajudou bastante para marcar. Lógico, não é a função dele, mas num jogo fora de casa é muito importante alguns desempenharem as suas funções táticas também, quando não serem efetivos nas suas principais funções, tentar salvar na parte tática, que foi o que o Sacha fez hoje, voltando bastante também, enfim. E o destaque principal, Thailson, a nossa grata surpresa de hoje. Thailson, moleque da base, resolveu. Cara, ninguém esperava ele, ninguém sabia que o Thailson ia jogar. E numa cartada aí do nosso Sampaoli, botou o moleque resolveu. E desde o comecinho, o Thailson sempre ia pra cima. Ele sempre, tentava, sem medo de errar. Moleque com, primeira impressão dele, bastante personalidade. Gostei muito do que vi. Alguns já estão até pedindo ele titular contra o Palmeiras. Comentei o que vocês acham, né? Eu não sei ainda se, é o momento. Quem sabe, pelo menos uma chance no segundo tempo. Mas, enfim, o Thailson, foi o principal destaque do Santos hoje. Gostei muito do que eu vi. E ele foi, a principal válvula de escape do Santos hoje na parte do ataque, onde a gente estava pouco criativo, principalmente no primeiro tempo. E aí no segundo, ele no comecinho já conseguiu marcar um gol, que aí já deu mais tranquilidade aí pro time do Santos. O pessoal empurrando a gente para fora do estádio, tudo. É isso, falar dos últimos jogadores. Alisson. O Alisson, ele entrou mais para segurar o jogo também. E fez bem essa parte. Acho que quando ele entrou, o time foi mais firme na marcação. E acho que a entrada dele até ajudou a gente a segurar esse resultado, porque, depois que o Evandro foi expulso e a gente ficou com um a menos, o Alisson é aquele cara que, ele é um leão na marcação. Então ele tá o tempo todo correndo, o tempo todo dando combate. E ele segurou bem o time do Vasco também quando precisou. Felipe Jonathan também, ele entrou mais para jogar no meio de campo também. Foi bem, deu bons passes, segurou bem a marcação também. Ele não teve tempo de chutar, ele chuta bem, mas ele não teve tempo de arriscar mais, de dar chutes.
Mas dentro da marcação, que era o que a gente mais precisava quando a gente estava com um a menos, o Felipe Jonathan correspondeu, fez uma boa partida também. Acho que os jogadores marcaram bem, isso foi importantíssimo, crucial para a gente segurar o resultado aqui. E aí, por fim, para terminar, Marinho entrou. Ele até sofreu umas faltas importantes, principalmente cavava umas faltas, sabia sofrer bem faltas quando a gente estava com os jogadores a menos, então quando precisava segurar mais a bola. Então ele foi bastante bem nisso, mas o que eu não gostei no Marinho foi a questão de que, assim, mano, ele podia muito bem pegar umas bolas e ir pra frente, tipo, atacar, mas ele segurava muito a bola, tentava enfeitar um pouco, e isso ele tem muito. Esse é um dos principais erros dele, né? Quebrou muitos contra-ataques, assim, a gente podia até com um a menos matar o jogo, mas de um modo geral, assim, ele teve pouco tempo, mas assim, acho que peca mais a questão dele não ter sido inteligente para ajudar o time a matar de vez o jogo, do que as partes que ele ajudou realmente também, sofrendo faltas, sabendo o momento de sofrer faltas importantes e, enfim, de segurar bem o jogo também, né? E aí o Sampaoli muito bem hoje, mexeu bem, principalmente para segurar o resultado, para guarnecer a defesa quando a gente mais precisava. Eu acho que assim, o Santos estava bem, até sofreu o pênalti, e aí depois caiu muito de produção, no geral fechou um primeiro tempo que eu não gostei, e aí estava bem também até marcar o gol no segundo tempo, depois acabou perdendo um pouco de posse, acabou deixando o Vasco gostar um pouco mais do jogo em alguns lances, mesmo o Vasco não oferecendo muito perigo. O Santos hoje, em algumas horas, jogou muito espaçado também, que é o que a gente falou, que aí a gente acabou tendo que apelar mais para lançamentos, para tipo chutões. Em muitos momentos o Santos estava jogando adiantado também, aí acabava se expondo muito, que foram as vezes em que o Vasco cresceu na partida. E atrelado a isso, a gente tocava muitas vezes errado, muitos toques errados, e isso atrapalhou bastante o nosso esquema de jogo. Mas enfim, o Sampaoli, de um modo geral, foi bem hoje. E destaque principal é o fato dele ter dado a chance pro Thailson, e o Thailson realmente decidiu. Tamo empolgado, cara, tamo empolgado. Ainda mantenho o discurso de jogo por jogo, G4 seu principal objetivo. Ficar de vez no G4 e depois ver o que dá pra fazer. Mas é isso, tamo felizes pra caralho, vamos que vamos. O botafoguense mais santista do mundo ajudou nós de novo. Obrigado. Ajudou nós de novo. Eu ajudei vocês e vocês me ajudaram. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Agora é isso. Vamos curtir o Rio de Janeiro, que o bagulho é o Santos.